Olá a todos e todas, gostaria de apresentar meu artigo intitulado O Ijexá e sua inserção na música popular, formas assumidas ao longo do tempo. Esse trabalho é parte da minha pesquisa de doutorado, que tem a intenção de investigar dois gêneros musicais específicos, o Axé Music, da Bahia, e a guitarrada do Pará. Basicamente, o que eu faço nesse artigo, então, como o título já diz, é compreender, como esse gênero, o Ijexá, praticado nas manifestações religiosas afro-brasileiras, como o candomblé, como ele se insere na música popular. O meu entendimento de música popular é toda aquela música que é feita e produzida com a intenção de atingir grandes massas, e, portanto, veiculadas por rádios e TVs, internet, e as plataformas de streaming. Basicamente, o que eu faço nesse artigo localizar historicamente essa inserção, então eu organizo em 3 momentos. O primeiro momento, que é a primeira metade do século XX, depois a década de 70 e logo a década de 80. O que acontece na primeira metade do século XX? Bom, existem 2 movimentos aqui que são bastante importantes para a gente compreender o Ijexá na música popular. O primeiro é que o Ijexá começa a ganhar muita força nas manifestações de rua, junto a blocos, também conhecidos como cordões, que tocavam essa música. O outro movimento é quando alguns artistas baianos se transferem para o sudeste do Brasil, onde se concentravam as grandes rádios, as grandes produtoras musicais, e começam a produzir suas músicas. Vale citar 2 artistas, Dorival Caymmi e Josué de Barros, que foram para o sudeste do Brasil gravar suas obras. E uma delas, Babaô Miloquê, de Josué de Barros, a gente percebe uma influência do Ijexá, sim, então temos características do ritmo do Ijexá misturados a uma concepção musical que era vigente nesse período nas rádios. Então a gente observa arranjos de cordas, instrumentos de cordas friccionadas, que é muito da influência da cultura musical europeia, misturados a esse ritmo do Ijexá. O segundo momento, que é marcado pela década de 70, ele traz um artista, o Gilberto Gil, como protagonista de trazer a referência do Ijexá para sua música. E aqui vale relembrar um pouco do que aconteceu na primeira metade do século XX. Na década de 40 foi criado o bloco Filhos de Gandhi, que foi, até a década de 70, demonizado e criminalizado. Então ele teve um auge em seu surgimento e logo teve uma decadência por conta dessa demonização, dessa criminalização por questões raciais. Mas na década de 70, Gilberto Gil, um compositor da música popular brasileira, ele se insere nesse bloco, ele participa de diversos movimentos desse bloco e traz o Ijexá, promovido por esse bloco, para sua música. E não só esse artista, vários outros artistas também baianos, como por exemplo o Caetano Veloso, fazem o mesmo, e a gente começa a observar o Ijexá sendo tocado por esses artistas, aqui trazendo os instrumentos do Ijexá em algumas de suas obras e adaptações desse ritmo do Ijexá para o violão, para a guitarra, para a bateria e muitos outros instrumentos. E por fim chegamos no último momento dessa inserção do Ijexá na música popular, que é na década de 80, com a chegada e com o surgimento do axé. E um dos artistas que traz essa entrada do Ijexá com muita força é o Luiz Caldas. Então a gente percebe na música dele diferentes adaptações do ritmo para a bateria, para a guitarra, para o violão, para o teclado, e misturado com outras influências de sua música. Aí tem a guitarrada do Pará, a música pop mundial e por aí vai. A história do Ijexá na música popular ela continua, mas eu encerro a minha investigação aqui, porque meu foco é o Axé Music, então eu pretendo chegar até o Axé. Gostaria de agradecer a todos e todas, espero que leiam meu artigo, e espero de vocês sugestões, contribuições e dúvidas acerca do que foi tratado aqui. Muito obrigado e até breve. Olá, eu me chamo Emerson Coelho, sou músico, compositor e produtor cultural. Estou mestrando no programa de pós-graduação da UFRN,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do queridíssimo professor doutor Kleber da Silveira Campos. É com muita alegria que venham compartilhar com todos e todas participantes do terceiro Congresso Brasileiro de Percussão os resultados da minha pesquisa que está em andamento no programa de pós-graduação. Minha pesquisa é referente à atuação dos percussionistas nas cerimônias do Maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu. Igaraçu é uma cidade da região metropolitana norte do Recife, estado de Pernambuco. O maracatu é uma manifestação cultural oriundo da diáspora africana no Brasil, que tem suas raízes e sua origem no nordeste do país, especificamente no estado de Pernambuco. O artigo tem como objetivo trazer dados acerca do contexto histórico do maracatu, do surgimento do maracatu e detalhar como funciona essa manifestação cultural. O Maracatu Nação Estrela Brilhante de Igaraçu foi fundado em 1824 e tem uma maneira ímpar de tocar e de brincar maracatu. A música do Maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu é tocada com os seguintes instrumentos: bombo, que no contexto do maracatu é chamado de alfaia, caixa clara, gongue e ganzá, acompanhado por voz, que na dinâmica de perguntas e respostas entoa as toadas, que são as músicas cantadas e tocadas pelo maracatu, e dançada por bailarinos e bailarinas paramentados de reis, rainhas, dama de passo, baianas, entre outros personagens presentes na manifestação cultural maracatu. Posso citar dois detalhes que torna peculiar a maneira de se tocar nesse maracatu. Uma é a escolha das baquetas, que tem em uma das mãos das baquetas escolhidas para tocar o bombo um cipó, que torna o som peculiar e dá a identidade desse maracatu. Várias são as nuances tocadas durante as apresentações. Foram identificados uma diversidade rítmica praticada em diálogo entre os instrumentos da nação. Ao observar os percussionistas acompanhando as músicas do Maracatu Estrela Brilhante, pôde-se perceber uma diversidade de nuances. Cada percussionista tem uma maneira própria de tocar e eles têm as suas diversas nuances dentro do toque. São essas nuances que servirão de inspiração para o recital final no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a direção e a coordenação e a produção do terceiro Congresso Brasileiro de Percussão pela oportunidade de compartilhar o artigo aqui reportado com toda a comunidade acadêmica e assim contribuir com a cadeia produtiva da pesquisa e da música, da percussão no nosso país. Grande abraço.